Meus irmãos, esse é o segundo episódio desta série que já deu o que falar. Bastou a gente subir nas redes sociais, bastou a gente, colocar o último sermão no YouTube, as coisas que vocês eventualmente devem ter visto. Essa série deu o que falar. O título dessa série é Vote Satã. E na semana passada nós abrimos essa série propondo para você uma tese teológica, dizendo que o movimento de idolatria política é um movimento que transforma voto em adoração, e este movimento elege anticristos. Toda e qualquer figura humana de governo que reivindica para além do que convém a César e reivindica também aquilo que nós devemos somente a Deus, este é um anticristo. E todas as vezes que nós depositamos a nossa confiança, todas as vezes que nós depositamos a nossa esperança, todas as vezes que nós derivamos a nossa identidade desses movimentos idolátricos da nossa vida, nós estamos, em alguma medida, votando em Satã. Por isso, essa foi uma semana bastante conturbada nas nossas redes sociais, recebendo bastante comentário, bastante coisa, mas eu não estou aqui para falar sobre as reações desta série, ou redizer, ou falar novamente aquilo que nós já conversamos na semana passada. Se você tiver alguma dúvida, se você eventualmente não esteve aqui conosco para ouvir o primeiro sermão dessa série, você é bem-vindo para, procurar o nosso canal do YouTube e assistir o primeiro sermão. Hoje quero lhes falar sobre o Partido dos Sátrapas. Esse nome que parece nome de trava-língua, né? Se você conseguir falar 3 vezes sátrapas, 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 isso quer dizer que você está com a dicção das palavras em dia. Agora, para que a gente possa entender esse texto que nós acabamos de ler, para entender esses sátrapas e o que é uma satrápia, a gente precisa entender um pouquinho o contexto histórico dessa passagem. Daniel, no capítulo 6, ele é uma dobradiça dentro do texto de Daniel, nos mostrando um período de transição em que o governo humano, o governo mundial, ele transicionou, deixando as mãos dos babilônios, indo para as mãos dos medo-persas. Como eu imagino que você saiba e se lembre das suas aulas de ensino médio, de história no ensino médio, você deve saber que o grande imperador babilônio foi Nabucodonosor. Depois que Nabucodonosor ele morreu, Belsazar subiu ao trono. E Belsazar, nós não sabemos muitos detalhes de quem era este Belsazar. O que nós sabemos é que ele era um parente de Nabucodonosor, que muito dificilmente era filho de Nabucodonosor. E este Belsazar, então, ele sobe ao trono da Babilônia, ele se torna uma pessoa importante, ele se torna o imperador do Império Babilônico. Ele já está com os persas já à sua volta, mas nesse momento de, intrigas palacianas, você tem Belsazar realizando um banquete, uma grande festa para os seus nobres, para os seus oficiais no palácio. E Belsazar, então, ele decide, isso tudo que eu estou lhes dizendo está relatado no capítulo 5 de Daniel, o capítulo anterior dessa passagem que acabamos de ler. Belsazar, então, no meio da festa, no meio da bebedeira, no meio da carnalidade, da devassidão que aquela festa estava promovendo, ele manda trazer os utensílios do templo, que tinha sido destruído anos atrás pela própria mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor, em 586 a.C., ele adentra Jerusalém, ele destrói e aplaca completamente as forças do exército de Israel, e então destrói o templo, destrói os principais palácios e toma os utensílios do templo e os leva para a Babilônia. Então, anos mais tarde, quando Belsazar ele já está no império, já está governando e está lá no meio daquele carnaval persa, ele decide trazer os utensílios do templo para profaná-los. E então, naquele momento, o Senhor intervém
e a própria mão do Senhor escreve uma inscrição na parede da festa que dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Então é uma frase que foi escrita ali por essa mão do próprio Deus, e isso desperta a curiosidade. Isso então Belsazar manda chamar todos os sábios ali do império para tentar interpretar aquela fala, e no final das contas Daniel é a pessoa chamada e interpreta. Mene, Mene, Tekel, Parsim quer dizer: tu foste medido e encontrado em falta, e por isso o teu reino será dividido. E foi justamente isto que aconteceu. O reino da Babilônia foi dividido entre os medos e os persas que compunham essa coligação, essa grande coligação imperial. E então, naquela mesma noite em que Daniel ele tinha, enfim, interpretado aquela visão, aquela inscrição que tinha sido deixada pelo próprio Deus na parede do palácio, naquela mesma noite, Dario, que também é conhecido no Antigo Testamento como Ciro, preciso ser intelectualmente honesto com todos vocês que estão aqui, que estão nos acompanhando, que existe de fato uma discussão teológica acerca de se Dario e Ciro são a mesma pessoa. Tendo a pensar que sim, eles são a mesma pessoa por uma razão muito simples, porque o nome Dario não é um nome pessoal, é um título. Assim como o faraó no Egito é um título, assim como César em Roma é um título, Dario na Pérsia também é um título. Então vários reis foram chamados Dario na Pérsia, e esse nome Dario também foi dado a Ciro, o grande inaugurador do Império Persa. Então Dario ele entra na Babilônia nessa mesma noite, em que, enfim, o Daniel tinha acabado de interpretar aquela inscrição, e naquela mesma noite Belsazar ele é morto, e então o império ele é dividido. E o interessante é que nesse movimento de transição existe também uma troca de governo. Esse texto, meus irmãos, ele fala absolutamente sobre política. Esse texto está expondo para nós um cenário absolutamente político. Não tem nenhuma preocupação com questões espirituais, ou coisas do sacerdócio, ou a dimensão profética, não tem absolutamente nada. O texto está narrando para nós uma transição de poder, uma transição de governo, e uma mudança de paradigma na organização do Estado persa. Dario, então, ele decide dividir todo o seu império, que era vastíssimo, em satrápias ou sub-regiões. E sobre cada uma dessas satrápias, ele instituiu sátrapas, que eram esses corregentes, ou na verdade esses prefeitos, esses governadores dessas subdivisões, que governavam sob a autoridade de Dario ali naquelas regiões. Isso era o que aconteceu. Para que você possa entender bem o que eu estou dizendo para você, tome como exemplo, por exemplo, a questão das chamadas subprefeituras, aqui da cidade de São Paulo, que está aqui do nosso lado. Nós estamos em Santo André, mas São Paulo aqui é do nosso lado. E como você sabe, São Paulo, embora tenha um único prefeito, tenha uma única administração municipal, toda essa administração acontece por meio de subprefeituras regionais. E cada subprefeitura ela tem um subprefeito, ela tem, enfim, uma administração que acontece debaixo da autoridade do prefeito, que é eleito a cada 4 anos. Então foi mais ou menos isso que aconteceu ali na Pérsia. Dario, ele divide o império em satrápias, ele divide o império em sub-regiões, e em cada sub-região você tem sátrapas que estão ali administrando o império, administrando aquelas sub-regiões, debaixo da autoridade de Dario. Acima desses 120 sátrapas que estavam espalhados sobre todo o império, você tem 3 presidentes ou 3 ministros. Literalmente a expressão aramaica que aparece no texto, ela é melhor traduzida inclusive por presidente, aquele que preside. E esses 3 presidentes, eles eram responsáveis por auditar, e era para quem esses 120 sátrapas respondiam à sua administração. E é interessante porque o texto diz que, no versículo 2, que os sátrapas, tinham que prestar contas a estes supervisores, a esses presidentes,
para que o rei não sofresse nenhum dano, nenhuma perda. Então a função desses 3 presidentes, desses 3 supervisores, era ver se a governança exercida pelos 120 sátrapas era uma governança legítima, íntegra, sem corrupção, como você imagina. Mas você sabe, o mundo da política é o mundo da corrupção. E certamente isso gerou bastante tensão. Só que uma coisa que é interessante no texto é que o texto fala para nós que Daniel ele era um desses 3 supervisores, um desses 3 presidentes. De fato, você tem aqui um homem que é temente a Yahweh, um homem que é temente ao Senhor e que está numa posição de Estado e de governança dentro de um império. E meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa dizer, porque eu preciso dizer para vocês, é que sim, uma das maneiras do cristianismo, da fé cristã, da igreja, dos cristãos influenciarem sobre uma sociedade, é colocar em posições estratégicas, não só dentro da política, mas também no mundo da cultura, também no mundo, enfim, dos esportes, no mundo do jornalismo, onde quer que for, colocar cristãos sérios e comprometidos com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Essa é uma maneira legítima de nós estabelecermos e sermos influentes sobre esse mundo. Agora, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui no texto é que o que justifica Daniel estar na posição que está, exercendo uma função de governo estatal, não é o fato de que ele era de Judá, que ele fazia parte do povo de Deus, mas sim o fato de que ele era um indivíduo íntegro e competente. Olha comigo no versículo 3, ele diz assim, o versículo 3 ele fala, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades. Agora vá para o versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração, mas não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Os versículos 3 os versículos 3 e 4, eles mostram para nós claramente que a razão pela qual Daniel encontra legitimidade em sua função estatal, governamental, não é porque ele é crente, não é porque ele é servo do Senhor, é porque ele é íntegro. Porque ele é excelente. Talvez a sua tradução no versículo 3 vai dizer que ele tinha um espírito de excelência. A sua tradução talvez diga assim, porque de fato a expressão aramaica que aparece aqui é espírito de excelência ou um espírito de exceção, ou seja, no sentido de que tinham poucos como ele. Ele era uma exceção, ele era um ponto fora da curva. E esse título, tinha um espírito excelente, aos olhos da cultura antiga, descreve uma pessoa em 3 termos. Primeiro, uma pessoa que é competente, está no local certo, tendo as habilidades corretas para exercer o governo que ele exerce. Segundo, é alguém que conta com o favor de Deus ou dos deuses. No caso dos pagãos, quando eles olhavam para Daniel, eles diziam, se ele tem um espírito de excelência, certamente ele tem o favor dos deuses. E em terceiro lugar, ele era íntegro. Ele era íntegro. E meus irmãos, a aplicação aqui é óbvia, é fácil. É lógica até. O fato de nós termos, meus irmãos, pessoas que se dizem nossos irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo, pleiteando posições em cadeiras do governo, funções estatais e etc. Isso não necessariamente é legítimo. Não necessariamente é ilegítimo. Isso não necessariamente é reprovável. Mas, isso não quer dizer que a pessoa tenha que ser eleita e ser colocada nesta determinada posição simplesmente porque é um irmão ou uma irmã. É necessário antes competência. É necessário antes integridade. E não associe ser cristão com ser necessariamente competente e íntegro. E acredite, meus irmãos, de novo, eu quero deixar muito claro isso, porque isso aqui está indo para a internet. Depois que o negócio vai para a internet, ele pulveriza.
Mas deixe-me deixar muito claro, não tem problema. Inclusive é até recomendável que nós tenhamos irmãos e irmãs que foram chamados por Deus para o ministério nas instâncias estatais, nas instâncias governamentais. Não existe nada na palavra de Deus que proíba isso. Agora, o simples fato de ser crente não quer dizer que seja uma pessoa preparada e competente para tal, e que seja necessariamente íntegra. E falo isso porque, acredite, você vai receber, durante esta temporada de campanha política, pessoas dizendo, vota em mim porque eu sou crente. Mas a pergunta não é sobre ser crente, é sobre ser competente e sobre ser íntegro. Não é sobre ser irmão, é sobre ser competente e ser íntegro. Daniel, ele se assenta na cadeira que se assenta, tem a proeminência que possui, tem o respeito do imperador que tem. Não é porque ele é crente, temente ao Senhor, é porque ele é competente e íntegro. Íntegro a tal ponto de enfrentar a oposição do partido dos sátrapas, e os próprios sátrapas reconhecerem que eles nunca iriam conseguir acusar Daniel de qualquer movimento de corrupção, de qualquer movimento de falta de integridade, a não ser que estivesse em jogo a sua fidelidade a Deus. Por isso, meus irmãos, cuidado. Nós estamos no dia 11 de setembro, acredite, olha que a nossa igreja aqui na nossa região do ABC nem é uma das mais benquistas, ou uma das mais, uma das maiores igrejas aqui da nossa região, mas você não tem ideia de quantas mensagens eu já recebi no meu telefone, no meu WhatsApp, no meu e-mail, de irmãos que dizem assim, eu sou irmão, posso ir aí na sua igreja, compartilhar com os irmãos aí o projeto, porque eu quero ser o deputado estadual dos cristãos aqui em São Paulo. Eu digo, não, pode não. Não, muito obrigado. Se você quiser vir na Urbana, você pode vir, você vai se assentar na cadeira, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai celebrar o Senhor Jesus Cristo conosco, mas o microfone não vai ser te dado, e a gente não vai favorecer você porque você é crente. O fato de você ser crente não necessariamente quer dizer que você seja a pessoa preparada. Não necessariamente quer dizer que você seja uma pessoa íntegra para exercer uma função estatal. Cuidado com a propaganda política. Cuidado com aqueles pastores que vão dizer, olha, a nossa igreja tem um tal candidato, o candidato de tal igreja. E meus irmãos, de novo, não tem problema um cristão ocupar posições governamentais. A história mostra claramente para nós que Deus usou homens e mulheres de maneira tremenda. Se a gente pudesse fazer uma recapitulação aí dos principais nomes aí, talvez dos últimos tempos, você pode falar, por exemplo, de Martin Luther King, que foi uma das principais vozes no movimento de fim da segregação racial nos Estados Unidos. Um cristão sério, pastor batista. Nós podemos falar de Abraham Kuyper, o grande reformador holandês, ou neocalvinista holandês, que chegou a ser primeiro-ministro da Holanda. E acredite, os Países Baixos só são as grandes nações que são graças a este homem. Um ministro cristão reformado. William Wilberforce, um cristão sério, anglicano, que lutou dentro do parlamento inglês contra a questão da escravidão, foi responsável pela abolição da escravidão, não somente na Inglaterra, mas em outros países. Sua influência foi em muitos lugares. De novo, não tem problema, este é um dos caminhos através dos quais a igreja e a fé cristã exerce influência na sociedade. Mas eu estou cada vez mais convicto de que isso não é para todos. Eu estou cada vez mais convicto de que o simples fato de ser irmão não quer dizer que seja uma pessoa preparada, competente para tal e íntegra no exercício da sua função. Por isso, cuidado. Agora, essa piedade, esta integridade que nós esperamos dos nossos
governantes, ela também é, e talvez seja, um dos principais meios de influência do cristianismo e da fé cristã, dos cristãos na sociedade. É um dos principais, se não o principal. Olha comigo de novo, no versículo 4, porque quando o texto fala para nós que Daniel, ele era fiel, ele qualifica essa fidelidade de Daniel. Versículo 4, novamente, ele diz assim: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. E ele qualifica essa fidelidade de Daniel, ele diz: não era desonesto e nem negligente. E aqui eu acho sensacional, porque o texto, ele está mostrando para nós que a integridade de Daniel, ela se dava de maneira ativa e de maneira passiva. Porque enquanto a desonestidade é eu ativamente fazer algo que desonra ao Senhor, a negligência é eu passivamente deixar de lado algo que eu deveria considerar, algo que eu deveria levar a sério, algo que eu deveria honrar. Em outras palavras, o texto está dizendo muito claramente para nós que Daniel, ele era tão cuidadoso da sua integridade, que não somente naquilo que ele colocava a mão e naquilo que ele escolhia não colocar a mão, tinha integridade. E acredite, meus irmãos, o grande drama do testemunho do cristianismo evangélico hoje, diante da sociedade em geral, não é se nós temos pessoas capazes ou não, não é se nós temos projetos interessantes ou não, mas é se nós temos pessoas íntegras ou não. O censo de 2010, ele dizia que nós éramos 40 milhões de evangélicos. Eu estou falando de um censo que aconteceu há 12 anos atrás. Hoje nós somos já muito mais do que isso. Mas em 2010 nós éramos 40 milhões de evangélicos. Eu não tenho vergonha e nem dúvidas e nem medo de dizer o que vou dizer. Se esses 40 milhões de evangélicos eles fossem íntegros nesses termos, acredite, a gente não precisaria ter senador crente, presidente crente, deputado crente. Esse país seria completamente diferente. Se só eu e você fôssemos íntegros. Porque, meus irmãos, é muito bonito falar de transformar o mundo e não reconhecer que a nossa integridade precisa começar dentro das nossas casas, com os nossos maridos e com os nossos filhos, com os nossos pares no trabalho. É muito fácil querer mudar o mundo, influenciar a sociedade. É muito fácil querer dizer que nós cristãos, nós temos o Redentor, nós temos a receita e a mensagem que eventualmente pode transformar corações e assim transformar uma sociedade. É muito fácil falar essas coisas de boca para fora. O duro é aceitar o fato de que a nossa integridade, ela tem um poder tremendo de influência no mundo. Só que ele não acontece por causa de nossa mediocridade espiritual. Não é só o cristão que se propõe ser íntegro lá dentro da Câmara dos Deputados, ou dentro do Senado Federal, ou dentro do Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo o nosso presidente, ou qualquer candidato que seja, que tem uma convocação para a integridade. Todos os cristãos têm uma convocação para a integridade, e eu garanto para você, falei para o pessoal das 11 e das 9, e eu não tenho medo de repetir isso aqui para todo mundo que está acompanhando a gente também pela internet. Se desses 40 milhões, só metade, não precisava ser os 40 milhões não, porque a gente sabe que tem muito crente que não é crente de verdade, tem uns crentes que, como dizia um mentor meu, tem muito crente que não é chamado, é assobiado, igual a gente assobia chamando o cachorro, tem uns crentes por aí que são assobiados. Então, vamos considerar que metade desses crentes fossem crentes sérios, 20 milhões no Brasil, 20 milhões de pessoas íntegras, 20 milhões de pessoas que fossem piedosas e ativamente, passivamente íntegras. Eu não tenho dúvidas de dizer que esse país seria completamente diferente. Porque acredite, a proposta de renovação e de influência do cristianismo não está em ficar elegendo uma bancada evangélica, está em sermos convidados a viver de maneira íntegra diante de um mundo como estes sátrapas que está nos avaliando a todo momento. Você tem sátrapas, eu tenho sátrapas. Onde quer que nós pisarmos os nossos pés como representantes do Evangelho,
teremos um partido de sátrapas medindo cada centímetro das nossas ações. E acredite, é uma vida íntegra que faz muito mais diferença do que uma bancada evangélica. Em terceiro lugar, Daniel, ele lida com a perseguição aceitando a perseguição. Daniel, ele mostra para nós nos versículos de 6 a 9, que são os versículos que narram o conchavo desse partido, ou seja, o que eles decidiram fazer? Viram a piedade de Daniel, viram que eles não iam conseguir puxar o tapete de Daniel, viram que eles bateram de frente com o caráter ilibado de Daniel, falaram, agora a gente não tem o que fazer, a não ser que seja pela via da política, a não ser que seja pela via dos conchavos, nós vamos conseguir derrubar esse homem. Todos invejosos da sua proeminência, da sua piedade, do fato que ele já estava começando a receber o favor do rei. Porque acredite, meus irmãos, política é ambiente hostil, não é ambiente amigável. São tolos os cristãos que acham que a gente precisa ter um governo que seja simpático a nós. São tolos aqueles cristãos que acham que a gente precisa ter um vereador simpático à nossa igreja, que tem que ter um deputado simpático à nossa denominação, que tem que ter um presidente simpático ao cristianismo. Não, meus irmãos, tolos são esses cristãos, porque política é ambiente de oposição. E isso derruba uma tese, meus irmãos, que diz assim, não, porque temos que votar em candidato X, Y ou Z, porque a gente precisa como igreja ter o suporte do Estado. Não precisamos de absolutamente uma vírgula do Estado como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de presidente nos validando, não precisamos de políticos nos validando, não precisamos de partidos políticos nos validando. A igreja do Senhor Jesus Cristo está há 2000 anos sobre a terra, vivendo tempos de perseguição e tempos de não perseguição, mas ainda assim continua caminhando na dependência de Cristo e não de nenhum governo estatal. Só que a gente fica pensando, porque a gente tem que ter um governo simpático a nós. É melhor, verdade, que um governo nos seja simpático, que não nos persiga, ninguém é masoquista. Ninguém é idiota que fica falando, me persiga, tire a minha vida em nome da minha fé. Mas, meus irmãos, se levantar um governo, quer seja nesse país ou em outro lugar, que persiga cristãos, acredite, nós não precisamos da validação, da simpatia de ninguém, de nenhum governante. A gente não precisa da caneta do STF, a gente não precisa da caneta do executivo, a gente não precisa da caneta do legislativo. Quem sustenta o povo de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Há 2000 anos estamos andando como igreja sobre a terra, em momentos de perseguição ou em momentos de bonança, mas sempre sustentados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que tolice é essa? O povo achar que a gente precisa de um governante que seja simpático a nós. Que infantilidade é essa que nós vamos tirar de um contexto corrupto, de um contexto pagão, de um contexto onde as coisas acontecem pela via do conchavo? Alguém que nos seja favorável. Daniel, no ambiente político, ele encontra sátrapas que querem derrubá-lo. Ele encontra gente que quer acabar com ele. Acredite, meus irmãos, se tem uma promessa no Evangelho que você precisa levar a sério, que você precisa marcar na sua Bíblia, é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que diz: aqueles que desejam viver de maneira digna do Senhor Jesus Cristo, de maneira íntegra, eles serão perseguidos. Pare de achar que nós precisamos da proteção do Estado, da validação do Estado, de governantes nos dando algum tipo de chancela, de credibilidade. Porque se a credibilidade que precisamos vem do anel de César, nós nos perdemos completamente como igreja. Nós nos perdemos e nos vendemos completamente como igreja do Senhor Jesus. Se a nossa credibilidade, se a nossa proteção,
se a nossa existência, se os nossos ministérios, se a nossa ação misericordiosa sobre esse mundo, se a propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo depende do Estado. A igreja deixou de ser igreja e se vendeu a uma corrupção político-partidária espúria. Não precisamos de ninguém a não ser do Senhor Jesus Cristo para ser o que somos e fazer o que devemos fazer como igreja. Em quarto lugar, você encontra em Daniel também, no versículo 10, Daniel como um paradigma da chamada desobediência civil. E com isso eu começo a caminhar para o final. Meus irmãos, note que Daniel não foi pleitear a liberdade da religião no estado do Dario. Ele não começou um abaixo-assinado quando ele descobriu que a lei tinha sido imposta e de que o imperador tinha se colocado como o mediador entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando o imperador Dario, ele diz, nos próximos 30 dias, todo e qualquer persa ou qualquer pessoa que esteja dentro deste império, se ele quiser falar com uma divindade, ele vai ter que passar por mim. Ele está dizendo, eu sou o Redentor, eu sou o mediador, eu sou aquele que media. Aquilo que os católicos falam de pontífice. Ele está dizendo, eu sou o pontífice, Dario. Eu sou o mediador. Eu sou aquele que vai apresentar diante de Deus as suas petições e as suas orações. É isso que Dario está dizendo. Aqui o Estado está exigindo aquilo que não deve. Nós damos a César o que é de César, mas nós damos a Deus o que é de Deus, e se confundimos as coisas, caímos em idolatria política. Se o cristão dá a César o que é de Deus, e César exige aquilo que pertence a Deus, os dois caíram num paradigma satânico, como nós vimos na semana passada. Mas então Daniel simplesmente decide desobedecer. E note que Daniel ele não foi orar no escuro. Já que estamos sendo perseguidos. Já viu crente assim? Já que estamos sendo perseguidos. Daniel não foi orar no escuro. Daniel subiu no terraço. Daniel abriu a janela. Daniel se curvou de joelhos e orou ao seu Deus. E eu acho sensacional essa cena, porque enquanto o império todo está orando a homens, Daniel está buscando a face do Todo-Poderoso. E acredite, infelizmente hoje tem um monte de cristão que está orando para Bolsonaro, orando para Lula, orando para Ciro Gomes, porque fez destes homens os seus pontífices, os seus mediadores. E aí o período de campanha política, a gente ora para os nossos candidatos, a gente fala, candidato, lembrai de mim, me dê a bolsa que eu preciso para a minha faculdade. Candidato, me dê a saúde que eu preciso para trabalhar. Candidato, venho em tua presença, soberano, e quero pedir o teu favor sobre mim. Tem muito cristão orando para Dario. Tem muito cristão em nossas igrejas apelando ao favor do Estado. Tem muito cristão, em vez de subir no terraço e falar, eu não quero nem saber se o Estado me proíbe, a minha devoção eu vou entregar somente ao Senhor. Daniel não vai para o quarto escuro, não. Daniel sobe no terraço e ele mostra, a minha consciência não vai ser dobrada. A minha fidelidade a Deus não vai ser negociada. Daniel está sendo alguém absolutamente revolucionário, porque essa é a verdadeira revolução. A revolução de uma oração, a revolução de uma piedade, porque é isso que de fato muda um contexto. É isso que de fato transforma a realidade. Acredite, não é o teu candidato que vai transformar o teu casamento, não é o teu candidato que vai tirar os teus filhos das drogas, não é o teu candidato que vai fazer isso ou aquilo por você. É o Todo-Poderoso.
a quem nós dobramos os nossos joelhos e nos entregamos em adoração. Meus irmãos, revejamos, por favor, revejamos quem a nossa alma tem buscado durante esse período de pleito eleitoral. Daniel sobe no terraço e invoca o Todo-Poderoso. Que as nossas orações sejam somente ao Todo-Poderoso, aquele que de fato governa sobre todas as coisas, sobre aquele que de fato consegue operar na nossa vida. Finalmente, ao fazer esse ato revolucionário, os reformadores traduziram esse ato de revolução com a seguinte frase: rebelião aos tiranos é obediência a Deus. Rebelião aos tiranos é obediência a Deus. Se há um César que está querendo tomar de ti até a tua oração, se há um candidato que está querendo levar de ti até a tua oração, rebele-se contra ele, porque isso significa obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Agora, ao fazer isso, sabe o que Daniel está dizendo? Se precisar morrer, morrerei. O caminho de influenciar o mundo não é somente pela via da integridade, não é somente pela via da devoção única ao Senhor. O caminho de nós influenciarmos um mundo, meus irmãos, é aceitando a cova dos leões, é aceitando o martírio, é morrendo. Acredite, muito mais do que eleger um candidato X, Y ou Z, a maneira do cristianismo, da fé cristã, da igreja do Senhor Jesus Cristo, transformar o seu contexto, ser instrumento de renovação, ser agente de propagação de renovação e de pregação do Evangelho. Acredite, não é na urna que a gente faz isso, é morrendo, é aceitando o sacrifício. Quando Daniel diz, eu vou orar, e não me importa o que pensam os sátrapas, não me importa o que pensa o imperador, não me importa o que pense qualquer outra pessoa, orarei ao Senhor. Daniel está dizendo, se precisar morrer, morrerei pela minha fé. Se precisar ser carcomido por leão, eu serei carcomido por leão. Se precisar, a minha fé testificarei com meu próprio sangue. Isso é um jeito de transformar o mundo de maneira verdadeira. Se sacrifica pelo teu vizinho. Aceita o martírio. Vai para o mundo como ovelha em meio de lobo. E eu garanto para você, a tua influência vai ser muito maior do que em quem você vota ou deixa de votar. Porque a maneira do cristão entrar no mundo é morrendo. Ser influência no mundo é dando a sua vida. Fomos chamados para ser testemunhas de Cristo, e ser testemunha significa ser mártir. Essa é a expressão grega que o Senhor Jesus Cristo usa quando ele diz, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas, vocês serão os meus mártires. Porque onde vocês decidirem morrer, ali vai haver transformação. Morra. E eu acredite, a sua influência vai ser muito mais poderosa do que qualquer movimento eleitoreiro na sua vida. Aceita o sacrifício na tua casa, no teu ambiente de trabalho. Aceita o sacrifício na tua carreira. Deixa cortar em você primeiro, pelo bem de outras pessoas. Porque é assim que a gente transforma um ambiente. É assim que somos feitos instrumentos de Deus para a influência numa sociedade. Aceita o sacrifício, aceita o corte na carne, aceita a mordida do leão, aceita o dilacerar das tuas vísceras. E eu garanto, você vai viver o cristianismo que o Senhor Jesus Cristo separou para cada um de nós. Nós influenciamos o mundo, não elegendo políticos A, B ou C, embora seja legítimo eleger um político A, B ou C. Nós influenciamos o mundo assumindo a cruz.
Porque nós não somos discípulos de Daniel. Nós somos discípulos do Daniel maior. Porque Daniel foi liberto da cova dos leões. Mas Jesus não foi livrado da cruz. Jesus morreu. Jesus deu o seu sangue. Justamente para que eu e você pudéssemos ter acesso livre ao Pai. Para que a gente não precisasse orar para candidato. Orar para rei. Orar para figuras de governo. Para que a gente pudesse viver uma vida íntegra de verdade. Para que a gente pudesse exercer influência sacerdotal e sacrificial num mundo desesperadamente carente da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há um Daniel maior. O Daniel maior morreu. Enquanto o Daniel menor ele não morreu, foi liberto. O caminho é do Daniel maior. Somos discípulos de Jesus. Somos chamados para morrer. Somos chamados para exercer influência no derramar do nosso próprio sangue. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és bom. Obrigado porque a tua igreja não precisa de sátrapas, não precisa de imperadores, não precisa de reis, não precisa de presidentes, não precisa de ministros do Supremo, não precisa de deputados ou senadores ou vereadores. Pai, obrigado porque a tua igreja ela foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus e o seu triunfo está garantido nisso. Então, Pai, não permita que a gente venda a nossa primogenitura por um prato de lentilhas político. Não permita que a gente entregue a nossa devoção a candidatos. Não permita que a nossa oração seja dada a candidatos, a figuras de governo. Pai, não permita. Nos lembra que fomos chamados para um caminho superior e excelente. Nos lembra que como membros da igreja, como representantes do teu reino, como participantes deste reino espiritual, supremo, já transcendemos todas essas coisas pequenas, todas essas coisas vis, todos esses conchavos dos sátrapas. Não dependemos dessas coisas, Senhor. E obrigado porque se Daniel foi visitado na cova dos leões, é porque Jesus deu a sua vida. Obrigado porque podemos aceitar o martírio. E Pai, que a gente vá morrer. Que a gente olhe para o mundo como oportunidade de martírio e não de conchavo. Que a gente olhe para o mundo como oportunidade de serviço. Que a gente olhe para o mundo como ambiente de ministração e de graça, e não como de debate e de guerra política, porque fomos libertos de todas essas coisas. Nos dá de Ti, nos dá do Teu Filho essa noite, porque invocamos o nome do Todo-Poderoso, não invocamos o nome de qualquer candidato, de qualquer partido, de qualquer bandeira política, de qualquer ideologia. Invocamos o nome do Deus Todo-Poderoso, que governa todas as coisas. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.